Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo a esse vídeo, né? Bom, eu vou falar sobre a pré-história, a gênese dos movimentos corporais, é o nome do meu curso. Eu me chamo Laudenei Menezes, estou cursando o segundo período de Educação Física e aqui a gente vai saber um pouco mais sobre o modo de vida do homem primitivo, né? E também de que forma aqueles movimentos corporais que eram utilizados lá na pré-história por motivo de sobrevivência, né, são utilizados hoje em modalidades. Em quais modalidades, né? Bom, aqui temos o período paleolítico, é o primeiro período da pré-história. É um período aí que abrange o momento do surgimento do Homo sapiens até a invenção da escrita. E estima-se que data aí entre 600 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Bom, aqui as principais características que são encontradas nesse período é que o homem ele tirava seu sustento da natureza por meio da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Além disso, o homem ele possuía uma característica nômade, ou seja, ele precisava estar constantemente se migrando de um lugar para o outro em busca de alimentos, né? Porque esses recursos eram limitados. Como eles não tinham um conhecimento, assim, digamos, para construir uma casa, né? Ou, por exemplo, não tinham uma moradia como hoje, um hotel 5 estrelas, ou então uma suíte presidencial. Eles habitavam em cavernas. Eles construíam armas e ferramentas com pedras, ossos e madeiras. Esses instrumentos de caça, eles foram se aperfeiçoando com o passar do tempo, com a descoberta do fogo, que foi um fator muito importante nessa época, porque nesse momento era conhecido como a tecnologia, né, desse tempo. O registro do cotidiano deles era feita por meio da arte chamada hoje, conhecidas hoje como as pinturas rupestres, né? Essas pinturas elas marcavam o cotidiano deles, eles deixavam registrado nas cavernas, muito em relação ao dia a dia, suas caçadas, seus rituais. E vocês podem perceber aí que tem aqui do lado esquerdo algumas pinturas bem detalhadas deles, aqui quando eles estão açoitando o animal, correndo, outra parte estão pulando, e enfim. O outro lado aqui, o lado direito, dá pra gente perceber que eles fazem muito a disputa, né, com os animais maiores, com lanças, utilizando movimentos bastante conhecidos hoje, muitas vezes arremessando essas lanças em direção a esses animais. Aqui temos o período neolítico, que é o período que data seguido desse período paleolítico. Ele é conhecido também como a Idade da Pedra Polida, inicia-se ali por volta de 10.000 a.C. E as principais características desse período, pessoal, é que o homem ele inventa a agricultura e domestica os animais, ou seja, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Sedentário porque ele não precisa mais estar indo atrás de alimentos para se manter vivo, né? Ele já pode plantar e colher o seu próprio alimento. Tem um aprimoramento das armas e ferramentas, como já foi mencionado, com o domínio do fogo também. E um dos fatores que facilitou ainda mais a vida do homem foi a invenção da roda nesse período. Teve aí a privatização da terra com o surgimento dos cercados, né? Agora estavam se dividindo ali, cada um com seu terreno, cada um com sua casinha. Aqui vocês podem ver nessas imagens que retrata bem o homem aqui cultivando, o outro aqui com o animal domesticado, com certeza. Mas lá no fundo tem a criação de animais e também as mulheres aqui, vale ressaltar que as mulheres tinham forte influência na agricultura, elas eram predominantes na agricultura, tanto é que seus braços eram mais fortes do que uma remadora atualmente dos Jogos Olímpicos. Mas aqui abaixo nós temos a Idade dos Metais, que é o último período da pré-história, surgiu ali por volta de 4.000 a.C. E é nesse período, pessoal, que as características deles elas são mais decisivas para as novas civilizações que irão surgir após o fim da pré-história, pois o homem ele aprende a fundir metais utilizando o fogo e com o domínio do ferro ele obtém armas ainda mais potentes. A invenção do arado possibilita a expansão da agricultura, ou seja, o arado naquele tempo funcionava como uma máquina a vapor na Revolução Industrial. Eles conseguiam produzir ainda mais alimentos e isso favorecia muito a eles. Esse arado funcionava com o auxílio de animais grandes, né? E assim, eles deixavam
rastros maiores na terra, rasgavam a terra com ainda mais rapidez para plantar as sementes, e isso facilitou muito a vida deles naquele tempo. Temos aqui o surgimento das primeiras cidades, e também a invenção da escrita, que marca o fim do período pré-histórico. Como no texto foi mencionado muito em relação à utilidade dos movimentos corporais em relação ao homem primitivo, onde a finalidade era a sobrevivência, aqui nós temos movimentos nos Jogos Olímpicos, os movimentos corporais nos Jogos Olímpicos, né? Como mencionado no texto, os movimentos corporais foram muito importantes para garantir a sobrevivência do homem durante o período pré-histórico. Atualmente, essas habilidades corporais estão presentes em diferentes modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos. Neste caso, o objetivo dos movimentos corporais em relação aos atletas servem para disputar nas competições, ou seja, aqueles movimentos como correr, pular, arremessar, nadar, eles são muito semelhantes aos movimentos que conhecemos hoje através dos Jogos Olímpicos. Aqui nós temos os 100 metros livres, temos o arremesso de dardo, temos a natação e também o salto em distância. Um fato curioso que tem lá no texto que eu mencionei, e aqui também é que a gente pode perceber o sacrifício, né? A dedicação do homem na busca da conquista. Por exemplo, o homem primitivo era na busca da sua presa, o homem contemporâneo na busca de sua medalha. É um sacrifício, um sacrifício, né, distinto, claro, mas com a utilização dos mesmos movimentos, pessoal. Eu gostaria de deixar o curso agradecendo a todos que prestaram atenção e tem uma avaliação seguida desse vídeo logo mais para vocês responderem e enviarem para mim, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Temos aqui a referência, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, e do mais é isso, tá bom? Tchau, tchau.